pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta Masterclass Internacional. Boa noite para todo mundo que está chegando aí, tem tanta gente de fora, de outros países também, então sejam bem-vindos. Gente, hoje é a sexta aula, você já percebeu que já passou tudo isso? Quanta técnica, quanta coisa boa nós já aprendemos aqui, não é verdade? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho dessa Masterclass Internacional que está bombando, milhares de pessoas aqui conversando, perguntando, fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas, né? Encantada com o curso, com esse curso maravilhoso, que agora a quarta Masterclass Internacional está assim, ó, 15 dias, não é mais 4, não é mais 5, são 15 dias. E nós dividimos em 3 fases, né? Estamos só na primeira fase e olha quanta coisa você já aprendeu. Na primeira fase, gente, são 7 dias dessa primeira fase, é uma fase preparatória. A gente tá falando aí que é a hashtag mão na massa, então todo mundo aqui já, ó, hashtag mão na massa, porque é uma semana intensa, passando todas as técnicas para você, treinando você, deixando você apto a entrar na Masterclass. Porque agora, na segunda fase, né, 4 dias sequenciais, vai ser a quarta Masterclass Internacional. Aqui é só uma fase preparatória. Então, gente, vai ser a coisa assim mais linda do mundo. Vocês vão ver cada bolo incrível que eu vou ensinar vocês. Por isso que eu já estou nessa primeira fase passando as técnicas. Quando vier a segunda fase, que são mais 4 aulas da Masterclass mesmo, os bolos, gente, você já aprendeu muita coisa aqui. Então, é assim, não que eu não vou falar lá também, eu vou falar, mas a técnica está nesta fase. Então, olha como é importante você participar de todas as aulas, dessas 7 aulas da primeira fase, para entrar na Masterclass. Você está se preparando, tá bom? Então, não tem desculpa aí depois chegar lá e falar assim, eu não aprendi tal coisa. Tem que participar das aulas, tá bom? Depois, na segunda fase, como eu já disse, são mais 4 aulas intensas, com técnicas incríveis. E se você ainda está aí perguntando, mas eu não estava nem sabendo disso, espera só um pouquinho que eu já vou falar como que você faz para se inscrever, porque tem gente que chega e nem se inscreveu ainda, tá bom? Espera só um pouquinho. Passando essa segunda fase, vai vir a terceira. A terceira fase são mais 4 aulas que eu já falo assim que é um presentão para vocês, é bônus, tá? É uma fase já, na terceira fase, que eu falo que é de aperfeiçoamento das técnicas. Tudo que você aprendeu nesses 7 dias da primeira, mais 4 dias da Masterclass, você vai aperfeiçoar na terceira fase. Ah, gente, que coisa linda! Cada bolo incrível. Então, se você ainda não se inscreveu ainda para receber tanto assim, ó, a notificação de cada dia, né, das aulas, ativar o sininho, você vai receber o link aí no seu e-mail, ou no Telegram, ou no WhatsApp, você precisa se inscrever, tá aqui embaixo o link, ó. E além disso, além de você receber todas essas informações que são muito importantes para você participar dos 15 dias, né, desta Masterclass, você vai receber também material complementar. Gente, é muita coisa boa, o material está riquíssimo, tá? E ó, tudo 100% online e 100% gratuito para você. Depois disso, eu vou te dar outro presente incrível, que é também um certificado de participação, até com contagem de horas de toda a Masterclass. É muito importante esse certificado para você, tá bom? Então, pessoal, não percam esta oportunidade. Se você chegou aí e ainda não se inscreveu, dá tempo, tá aqui embaixo, tá? No final, são 15 aulas, a gente sempre libera o material complementar no dia seguinte. Mas, se você perdeu, não se preocupa. No final, a gente vai mandar o material complementar das 15 aulas para você. Então, você não tá perdendo nada aqui, você só tá ganhando, tá bom? Gente, agora, vamos falar um pouquinho da aula de hoje, mas antes disso, quem está chegando também não me conhece, né? Deixa eu me apresentar um pouquinho. Você está aqui no maior movimento de confeitaria da internet e eu sou a chefe Léo Oliveira, muito prazer, sou confeiteira há mais de 30 anos,
Só dando aula, mais de 20 anos passando informações e técnicas para os meus alunos, certo? Então seja bem-vindo e eu tenho certeza que quando você passar por todas essas aulas, que são 15 aulas, você vai virar a maior referência em decorações de bolos da sua cidade. Eu prometo isso, eu tenho certeza, porque de mim eu tô dando aqui 100%, né, gente? Olha que eu não vou olhar lá se eu não tô dando mais de 100%. Agora eu dependo de você, eu preciso de você, eu preciso do seu comprometimento, eu quero saber se você está focado aqui e se essa Masterclass vai fazer a diferença na sua vida, se vai ser um divisor de águas. Eu quero saber se isso aqui vai te ajudar nas decorações do seu bolo, se vai mudar a vida da sua família, se os seus bolos a partir de agora vão ser extraordinários. Então comenta aqui pra mim, tá bom? Começa comentando, vamos interagir aí? Quero saber de você. O que você tá achando dessa Masterclass? Tá fazendo a diferença? Então, gente, comenta aqui. E não é só comentar não, tá? Ajuda a gente também. Eu tô aqui passando bastante informação para vocês, mas eu preciso da sua ajuda. Compartilha assim, no mínimo 5 pessoas aí, tá? Posta nos grupos da família, posta nos grupos de confeiteiros, fala assim, gente, corre, a Masterclass Internacional começou e quem não está aqui aprendendo comigo já perdeu muita coisa. Então começa, dá tempo ainda de compartilhar, tá bom? Ajuda a gente. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho das aulas, né? Que a gente está na 6ª aula dessa semana, dessa primeira fase, que é a hashtag Mão na Massa, tá? Vamos lá? Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo, porque é tanta coisa. Vamos lá, gente. Na primeira aula, eu passei para vocês massas coringas, massas de bolos perfeitas para você utilizar aí no seu dia a dia, para você colocar qualquer cobertura, seja chantininho, chantilly, glacê mármore, pasta americana, qualquer coisa que você colocar, ela suporta, tá bom? Vamos ver se eu lembro qual que foi a segunda aula. Foi segunda aula, gente. Tudo sobre glacê real. Eu falei tudo. Ponto de glacê real para trabalhar com bico de confeitar. O ponto para também trabalhar com decorações em bolachinhas, que é o ponto fluido. Muita, mas muita informação também. Terceira aula foi tudo sobre chantininho, né? Chantininho, eu tirei todas as dúvidas, eu bati também todos os pontos, vários tipos de chantininho, eu expliquei para vocês como que faz o aveludamento do chantininho, ponto de bico, conservação, validade. Pronto, tirei todas as dúvidas. Na sequência, acho que foi já a 4ª aula, né? Foi 5 tipos de chantininho saborizado para vocês, gente. Agora eu falei para vocês nessa aula que os seus bolos vão ficar extraordinários agora. Olha só, foi muita coisa, muita informação. Na 5ª aula, uma aula incrível sobre utensílios de confeitaria, mas muita coisa boa. E ó, no material complementar eu mandei também uma lista que foi tudo que eu falei lá na aula, né, sobre quais são os utensílios que você vai precisar, né? Não que você vai precisar comprar tudo, mas vai comprando aos poucos. Alguns é investimento mesmo, outros já você pode deixar um pouquinho mais para frente, mas eu passei tudo aí. E hoje, na 6ª aula, eu vou explicar para você tudo sobre buttercream. É verdade. E pré-mármore. Por que pré-mármore? Porque na próxima aula, nas próximas aulas, né? Na segunda fase, que é a Masterclass Internacional, aí sim, né? Oficialmente Masterclass, eu vou passar para vocês um bolo incrível de andar e vou fazer o glacê mármore. Mas agora eu já tenho que ensinar o pré-mármore e explicar qual é a diferença de um buttercream e aonde você utiliza, como fazer um buttercream para nosso clima aqui, né? Porque o Brasil é quente, é um país tropical, então a gente precisa de um buttercream mais resistente, porque o buttercream é um creme de manteiga. Mas se a gente trabalhar com ele aqui no Brasil, não vai ficar nada em cima do bolo, vai derreter. Mas eu vou ajudar você aí e vou passar um super resistente que vai segurar mesmo no nosso clima quente, tá bom? E o pré-mármore, que já é a sequência para depois, nas próximas aulas, né, lá na Masterclass, eu já ensinar vocês a fazer o glacê mármore, que vai fazer um sucesso. Tá voltando com muita força e agora essa cobertura, uma cobertura deliciosa. Eu falo que é muito mais gostosa que a pasta americana e mais fácil de trabalhar, tá? Tem muita técnica aqui, gente, a gente só tá começando.
Na aula de hoje, eu vou passar dois tipos de buttercream para vocês. Eu vou passar o Shiny Buttercream, que é um glacê que você pode fazer rosas, que fica muito bonito. Dá para você trabalhar também com o bico de confeitar, aqueles bico russo, tá? Ele dá certo, dá um ponto certo também. Então, se prepare para essa primeira receita, que é o nosso Shiny Buttercream. Na sequência, eu vou passar um buttercream resistente ao calor, que você vai poder utilizar também. Tem gente que não gosta de chantilly, tem gente que não gosta de pasta americana. Vai poder utilizar esse buttercream resistente, é um buttercream poderoso. Vou chamar de buttercream power. Não tem um chantilly power? Vamos chamar de buttercream power, super resistente, tá? E depois eu já faço o pré-mármore. Então, as aulas, essa primeira fase, essas 7 aulas, são aulas mais rápidas, são aulas com muita técnica, né? Diretamente ao ponto, tá? Vamos lá, então? Começando agora, eu já vou colocar aqui na sequência o Buttercream Shiny, o Shiny Buttercream, né? E você vai anotar aí, né? Ah, vamos passar a primeira atividade? Ó, você sabe todas as aulas que tem 2 atividades para você fazer. Então, eu já vou passar a primeira atividade. Para que essa atividade? Para depois, se tiver muitos interação lá, né, onde eu vou falar agora, aí amanhã eu libero o material complementar. Primeira atividade que eu quero que você faça é tirar um print dessa tela. Dessa tela, assim, ao decorrer da aula, tira em qualquer momento, tira o print, posta nas suas redes sociais, marca a gente lá com a hashtag Maratona Chef Léo e eu vou lá olhar, hein, que eu tô de olho em você, desde o começo eu tô falando. Isso está valendo o material complementar, se tiver muito assim, se você marcar, fizer as 2 atividades, né, marcar a gente lá, postar, essa é a primeira agora, e depois com a hashtag Maratona Chef Léo, depois eu vou passar a próxima atividade. Se vocês fizerem as 2 atividades, tá valendo amanhã, ao meio-dia, o material complementar. Então vamos lá, eu vou passando por aqui, primeira coisa que você vai fazer na primeira atividade é tirar um print e postar, certo? E depois eu vou lá olhar, vou lá conferir, tá bom? Depois eu passo a segunda, certo? Vamos lá então? Eu vou colocar aqui os ingredientes do Shiny Buttercream, né? E já passo para vocês aqui na sequência como vai ser feito. Bom, gente, como o Buttercream é um creme de manteiga, o que eu tenho aqui? Manteiga. E deixa eu mostrar para vocês o ponto, porque ó, é ponto pomada. Essa manteiga, ela não pode estar gelada, tá? Se estiver gelada, ela não vai bater. Então, ó, ponto pomada, não pode estar derretido, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 400 gramas de manteiga. E eu sei que muita gente vai falar se pode ser margarina. Neste caso, não pode, tá bom? Tem que ser a manteiga mesmo. 400 gramas de manteiga. E eu tenho algo aqui para fazer esse shine totalmente diferente. Eu tenho aqui, ó, 150 gramas de glacê real. Presta atenção, não pode ser açúcar impalpável, não pode ser outro tipo de açúcar, é glacê real, tá? E eu já falo por que tem que ser glacê real. E aqui, ó, gelado, eu tenho 200 ml de, imagina, chantilly. Então, bem geladinho, 200 ml de chantilly, tá? Repetindo, 200 ml de chantilly, 150 gramas de glacê real e 400 gramas de manteiga, sem sal, tá, gente? Por favor, sem sal. Primeira coisa que eu vou fazer é peneirar, né? Vou peneirar aqui o glacê real e na sequência a gente vai bater a manteiga para até ela ficar bem, uma manteiga mais clarinha, porque aquela tá bem clara, é bem amarela, né? Olha só. Vocês vão ver que delícia isso aqui. Então aqui, gente, eu vou começar peneirando. O glacê real, ele sempre tem algumas bolinhas. Se tiver muito novinho, não tem, mas é melhor peneirar, tá, gente? A gente não sabe, né? Senão depois fica aquele, ó lá, ó. Fica aquelas bolinhas, aqueles pedacinhos, né? Então, não precisa jogar fora. É só passar aqui na peneirinha e aí ele vai, ó, perfeitamente, ok? Então, eu vou pegar agora o bowl da batedeira. Eu vou colocar aqui, ó, a manteiga, tá? Coloca a manteiga e bate um pouquinho, mais ou menos uns 2 minutinhos, até ela ficar bem, aquela cor bem mais clarinha, tá, gente? Então, vamos lá bater com o globo da batedeira. Sempre para um pouco para mexer aqui, ó, nessa lateral, porque
fica umas partes da manteiga aqui. Então, sempre mexendo, vai parando, vai mexendo. Faça isso aí por uns 2 a 3 minutinhos, tá? Depende da sua batedeira. E depois, somente depois, a gente começa a colocar o restante dos ingredientes. Pronto. Agora aqui é o seguinte, eu vou colocar direto, ó, o chantilly, né, que é 200 ml de chantilly, tá? Não precisa ainda misturar. E já coloca também o glacê real peneirado. Põe tudo de uma vez, tá, gente, ó? Tudo junto, certo? Agora, eu sei que vai fazer um pozinho aí, então vou dar só uma misturadinha pro glacê real não ficar tão, né? Mistura um pouquinho, gente, vai ser difícil agora no início, parece que não vai virar nada, mas calma, tá? Vamos devagar, deixa eu colocar aqui o globo, peraí. Deixa eu só encaixar. Começar a bater em velocidade baixa por enquanto e depois a gente vai aumentando, parando e misturando, mexendo sempre nas laterais. Vou parar um pouquinho, que é engraçado, parece que ele talha tudo, tá? Mas deixa bater. Agora, por enquanto, é só a mistura. Ele fica com esse aspecto de talhado. Porém, agora, depois que você misturou tudo, você tem que bater até ele ficar bem, assim, airado, né? E bem bonito. Então, vamos lá, batendo. Gente, depois ele vai perdendo aquele aspecto de queijinho, sabe? Mas você tem que ir mexendo e tem que bater mais ainda. Ele já tá bem firme, mas tem que bater mais, hein? Não se esqueça que essa manteiga não estava gelada. A única coisa que entrou gelada aqui foi o chantilly, tá? Então bate mais, ó, tá quase chegando lá. Velocidade alta, tá? Gente, olha só, olha que textura, eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, ele é super firme, muito resistente, tá? Perfeito para fazer flores, eu vou tirar daqui e vou mostrar para vocês a textura dele, que aqui fica um pouco mais difícil, mas olha isso, perfeito, tá? Já vou tirar. Bom, o Shiny Buttercream está pronto, vou mostrar a textura para vocês, super fácil de fazer, muito mais fácil do que vocês já viram aí na internet, que eu tenho certeza que vocês já pesquisaram. E para que serve, gente? Já vou falar já. Primeiro vou mostrar a textura disso aqui, que é perfeito, tão firme, mas tão bom, e ele é super brilhante também, porque é um creme de manteiga, né, gente? Dá uma olhada nisso. Dá até para você cobrir bolo sem problema nenhum, tá? Pode cobrir, é gostoso, não é doce, tá? Esse Shine a gente vai utilizar mais para fazer rosa. Então, rosas, né? Flores, olha a textura disso aqui. Mas ele não deixa também de ser um super buttercream. É aqueles bem resistente também. Porque ele contém o que aí? Além de chantilly, né? Bem gelado. Ele tem glacê real. O glacê real, ele tem um ingrediente nele que são clara, né? Clara desidratada. E ela dá muita resistência mesmo, tá? Então tá aqui, olha só que textura legal. Depois eu vou colocar no bico de confeitar para vocês darem uma olhadinha. Fica ótimo para fazer também trabalhos com o bico russo, tá? Ele é super firme, olha só. Perfeito, tá, gente? Até difícil mesmo, ó.
Só que não é esse tipo de shine aqui, vocês podem bater, eu bati em média aqui 10 minutinhos, tá? Deixei ele bater bem para incorporar, para ele ficar bem nessa textura aqui, dá para trabalhar com bico de confeitar. Então já eu pego o bico e a gente vai trabalhar. Primeira receita tá pronta. Um buttercream super resistente, olha isso, gente. Shine buttercream, né? Tá prontinho, pronto para trabalhar com bico, tá? Então vamos lá. Este aqui, como eu disse, ele já é próprio para trabalhar lá fazendo flores, porque ele é muito firme, muito resistente. Na sequência, eu vou passar o Buttercream Power, que eu falo que é o Buttercream Power agora. Ele é mais resistente ao calor. Ele vai dar também, esse outro que eu vou passar para vocês, ele rende mais, ele é mais adocicado e você pode alisar o bolo com ele e também trabalhar no bico de confeitar, mas ele dá mais alisamento de bolo. Esse já é mais para trabalhar com o bico, ele já é um pouquinho mais amarelo, aceita corante, viu? Perfeitamente. Você já pode também utilizar ele para fazer suas rosas, porque ele é mais firme para as rosas, tá? Então, só dividindo isso daí, para que serve um e para que serve outro. Então, Shine Buttercream, você trabalha mais com rosas, certo? Flores, em geral. Depois você faz suas flores, põe na geladeira, ela endurece rapidamente e você consegue pôr em cima do seu bolo perfeitamente, sem nem desmontar suas flores. E já o Buttercream Power, que eu vou te ensinar agora, você consegue dar mais leveza nele, fica mais branquinho, tá? E você consegue também alisar melhor o seu bolo, ele tem um alisamento perfeito. Então agora eu vou passar na sequência, tá? Vamos anotar os ingredientes? Gente, vamos lá. Começando pelo açúcar de confeiteiro, e eu vou até mostrar, porque olha só, gente, tem que ser o Glasucar, este açúcar de confeiteiro. Não me diga se pode ser o impalpável e também não me pergunte se pode ser o açúcar refinado, porque não pode. Tem que ser Glasucar, esse aqui, ó. Glasucar dessa marca aqui, tá bom? Ele não contém amido, então é isso. Não pode conter amido e também não pode ser o açúcar refinado. Tenho aqui 700 gramas, então seria um pacotinho e mais um tanto, tá? 700 gramas de Glasucar, gordura vegetal hidrogenada, certo? Eu tenho aqui 200 gramas de gordura vegetal hidrogenada, manteiga sem sal, 200 gramas, e margarina sem sal, 200 gramas. É tudo igual, tá, gente? Se for 250 aqui, é aqui também, é aqui também. Então, elas têm as mesmas medidas, certo? Mas eu peguei 200 de gordura hidrogenada, 200 de manteiga e 200 de margarina sem sal e 700 gramas de Glasucar, não é açúcar impalpável. Eu peneirei, porque sempre tem umas bolinhas, então já peneirei. Primeira coisa aqui, a gente vai na batedeira, começar batendo. Eu bato primeiro a gordura, deixo ela bem fofinha, acrescento a manteiga, bato mais um pouco, acrescento a margarina, bato mais um pouco e depois acrescento o açúcar. Eu vou iniciar aqui gordura vegetal. Gente, outra coisa, hein? Temperatura ambiente, tudo, tanto a gordura vegetal não pode estar gelada, senão você não consegue bater ela. Tem que estar na temperatura ambiente, deixa fora da geladeira de um dia para o outro. E a manteiga também, ponto pomada. Agora a margarina pode estar gelada, tá? Batendo aqui até ela ficar bem mais assim, branquinha. Há uns 2 minutinhos. Olha só, bateu um pouquinho, agora é a hora da manteiga, tá? Pode acrescentar aqui, certo? Então, gente, agora é o Buttercream poderoso. Ele fica bem firme, bem resistente. Então, vamos lá. Bater mais um pouquinho, depois acrescento a outra margarina. Pronto, agora vem a margarina, bater mais um pouquinho. A margarina, como eu disse, gente, pode estar gelada, por quê? Porque ela não fica dura, mesmo gelada, ela fica numa temperatura boa. Bater mais um minutinho e já começo acrescentando o açúcar aos poucos.
Muito bem. Depois de tudo bem batido, olha que já mudou a textura, né? A margarina gelada, então ela já fica um pouquinho mais firme, certo? Agora, gente, acrescentando aos poucos o açúcar, mas é para colocar tudo. É 700 gramas de açúcar de confeiteiro aos poucos aqui. Batendo em velocidade baixa, depois que eu coloquei tudo, aí eu aumento a velocidade. Terminei de colocar todo o açúcar, agora é bater para uns 5 minutos, 5 a 7 minutinhos, tá bom? E de vez em quando para dar uma mexida aqui. Aliás, eu já vou fazer isso, dar uma mexidinha na lateral. E agora sim, vou ligar a batedeira de 5 a 7 minutos aí, dependendo da sua batedeira. Gente, olha só, vamos lá. 10 minutinhos, 10 não, foi aqui uns 7 minutos batendo. Mas olha que legal, ele já faz até o buraco no meio, tá? Eu vou tirar ele daqui e vou mostrar, rende muito. Como eu disse, ele vai ficar bem mais branquinho do que o outro, do que o Shine. O Shine é mais amarelado, né? E olha só, uma textura perfeita. Vou tirar daqui e já vou trabalhar com bico de confeitar nele aqui também, tá? Vamos lá, deixa eu tirar. Buttercream pronto. Qual a diferença desses Buttercream? Como vocês viram, eu já vou mostrar a textura. Esse tipo de Buttercream, ele é mais para alisamento de bolo. Aí você pode fazer assim, você alisa o seu bolo, né? Deixa ele lisinho, coloca na geladeira, ele dá uma leve firmada, aí não precisa terminar, alisa só um pouquinho, deixa firmar, depois continua alisando, deixa firmar. Quando você vai ver, o seu bolo está perfeito, tem até quina. Fica perfeito, gente. Então, e além disso, é super saboroso. Você pode também colocar algum tipo de essência. Olha a textura desse Buttercream. Ele é firme também, olha só, tá? Dá para trabalhar com bico de confeitar também, certo? Sem problema nenhum, ó. Ele já é um pouco mais mole do que o próprio Shine, né? Que o Shine ele é mais resistente, é mais firme para trabalhar com rosas. Esse aqui também, se você colocar um pouquinho já lá na geladeira, ele já fica outra textura, mas não pode deixar gelar demais, tá, gente? Porque ele fica muito firme, muito duro. E tem uma diferença de que quando você decora o seu bolo e deixa o seu bolo em temperatura ambiente, ele vai ficando com uma casquinha, porque tem bastante açúcar. O açúcar, ele vai criando, né, aquela casquinha, tá? E ele fica maravilhoso. Como eu disse, você pode colocar essência também. Essência de baunilha sem cor, tá? Aquela branca transparente. Essência de baunilha, essência de coco, de nozes, o que você quiser. Olha a textura disso, gente. Olha que maravilha, olha. Então, quem não gosta de chantininho, que quer trabalhar com esse tipo de glacê, um Buttercream. Buttercream, vocês sabem que é um creme de manteiga, somente manteiga. Mas aqui no Brasil a manteiga ela vai ficar muito mole, né? Porque o clima aqui é bem quente. Então a gente trabalha com esse tipo, tá? De Buttercream, Buttercream super resistente. Olha aqui que lindo. E super gostoso também, tá, gente? Então aqui mais uma receitinha. Aceita corante perfeitamente, mas utilize corante em gel. Não coloque corante líquido e nem em pó, tá? Não fica bom. Corante em gel, qualquer corante que você tiver em gel, tá bom? Perfeito, né? Bom,
eu já falei sobre os buttercream. São dois tipos aqui que eu trabalhei com vocês. Se vocês querem fazer um buttercream também, sabor de ninho, fica maravilhoso. Faça a mesma coisa, só depois, antes de você, bata todas as gorduras, né? Aí você vai colocar, antes de você colocar o açúcar, você pode colocar aí 100 gramas de leite em pó, que fica muito gostoso, fica super saboroso. Você pode até diminuir 100 gramas do açúcar, porque o leite em pó, ele ajuda até a secar mais, até ficar mais firme ainda o seu chantilly. Então você pode colocar 100 gramas de leite em pó e 600 gramas de açúcar de confeiteiro, que vai ficar maravilhoso. Só talvez ele vai ficar um pouco mais amarelinho, né? Porque o leite em pó deixa. Mas o sabor sensacional, tá bom? Então tá aqui mais uma receita de buttercream. Esse você pode utilizar para alisar o seu bolo. E o shine você pode tanto trabalhar com bico, como esse aqui também dá, eu vou mostrar já já, e fazer as flores com o shine. Perfeito? Agora eu vou passar para vocês a receita do nosso pré-mármore e eu vou explicar para que é esse pré-mármore, tá, gente? São receitas diferentes. Muita gente vai perguntar se pode fazer o glacê mármore com este aqui, com esse buttercream aqui. Eu prefiro fazer diferente, tá? Eu vou passar uma receita mais profissional. Não é que vocês não podem fazer, pode. Mas eu vou fazer uma receita mais profissional, porque hoje o nosso glacê mármore, né? Ele está voltando, está em alta mesmo. Todo mundo querendo aprender a fazer um belo de um mármore, né? Bem branquinho, ou então colorir ele também. Mas para iniciar ele, que eu já vou explicar para vocês nas próximas aulas, eu tenho que começar por aqui, agora fazendo um pré-mármore. Já falo um pouquinho mais, enquanto isso eu vou passando a receita para vocês. Bom, para começar o pré-mármore, já vem aqui gordura vegetal, tá, gente? Gordura vegetal hidrogenada. Então, vamos fazer uma coisa mais profissional agora? Em temperatura ambiente, olha como ela fica firme, mesmo em temperatura ambiente, olha só, tá? Ela é super firme, essa gordura. Eu tenho aqui também 250 gramas de açúcar de confeiteiro, o mesmo que eu fiz os outros, açúcar, tá? Sem amido, não pode conter amido, gente, por favor. Não me pergunte se pode ser impalpável. E eu tenho aqui 100 ml de leite de coco. E é simples, eu vou bater todos os ingredientes na batedeira até ele ficar aquele creme bem clarinho. E tem que colocar junto já imediatamente o leite de coco também. Na batedeira, então, vamos lá, aqui, ó, colocando tudo aqui, a gordura vegetal, tem que ser, tá? Não pode ser manteiga e nem margarina nesse caso, porque eu estou fazendo um pré-mármore para fazer o glacê mármore, e esse glacê mais profissional agora, tá, gente? Já acrescente também o açúcar de confeiteiro e o leite de coco, tudo junto, tá? Se quiser bater um pouquinho ali, pode bater, mas, gente, tudo vai misturar aqui e não precisa dar ponto nenhum, eu só vou deixar ele batendo bem uns 5 minutos para poder misturar tudo, certo? Para não fazer tanta bagunça aqui assim, vou só dar uma mexidinha. Eu estou trabalhando com a minha batedeira planetária, quem estiver com a batedeira pequena aí vai misturando bem, certo? E vamos lá, gente, para de vez em quando para dar uma misturadinha aqui embaixo. E eu vou colocar em velocidade média alta e bater aí de 5 a 10 minutos. Aliás, bater aí de 5 a 7 minutos. 10 minutos não tem necessidade, tá, gente? Só se a batedeira for bem pequenininha. Então, vamos lá. Vai parando aqui, gente, aos poucos, mexendo, né? Para não ficar pedacinhos de gordura lá embaixo, que às vezes a batedeira, ela não alcança. A gente tem, inclusive, eu sempre fico aqui erguendo ela. Então, mexe e bate mais. E aqui, olha só,
Não precisa bater muito, é só mesmo para misturar, tá bom? Ó, ficou branquinho assim, dá uma olhada nesse ponto, tá perfeito, bem misturadinho, tá? Depende da sua batedeira, talvez você precisa bater mais um pouquinho, mas a minha aqui está ótimo. Vou tirar daqui e mostrar o ponto corretamente. O glacê mármore, aliás, o pré-mármore, como já diz pré, para que serve? Ele já vem antes do glacê mármore, né? E não precisa, mexe sempre bem assim em volta da sua batedeira para não ficar nem uns pedacinhos de gordura lá embaixo, tem que estar bem misturada. Nesses 5 minutos, você para aí umas 3 vezes, mexe bem e bate de novo, tá? Então, assim, a textura dele é muito legal, gente. Olha só, firme, perfeito. É uma textura que, olha isso, tá? Você pode também, se quiser, trabalhar com bico de confeitar, mas eu não aconselho porque não é um glacê tão saboroso assim, ainda, porque vai ficar quando você fizer o glacê mármore, tá? Este glacê, esse pré-mármore, ele também serve não somente para você só fazer o mármore, ele também serve, gente, para você fazer uma capinha em cima do seu bolo, né, antes para poder receber o mármore, tá? Então, olha só agora, ó, eu vou mostrar para vocês a textura. Ele fica super firme, tá? Olha isso, ó. Muito bonito mesmo, firme. E você vai utilizar então para fazer terminou o bolo, vai receber o seu glacê mármore, então você precisa também passar um pouquinho em cima do bolo, senão o mármore não gruda. E eu vou explicar tudo isso, fica tranquilo. Eu vou dar uma aula para vocês só de glacê mármore e provavelmente, com certeza, vou falar de novo do pré-mármore, tá? Porque ele vem antes do mármore. Então ele serve tanto para fazer essa capinha de proteção para você colocar o mármore e ele grudar bem, quanto também para depois, se você quiser trabalhar com bico de confeitar, não tem problema nenhum, certo? Mas sobre o glacê mármore, você vai descobrir todas as técnicas e todos os segredos nas próximas aulas, que eu vou vir aí com um bolo lindíssimo para vocês, todo trabalhado em glacê mármore, certo, gente? Vou falar um pouquinho sobre conservação, tanto do glacê mármore, quanto também do Buttercream e do Shine. Mas antes disso, deixa eu passar a segunda atividade para você. Tá valendo se você interagir bastante, se você colocar bastante coisa lá, escrever lá para nós, né, embaixo do post que eu vou fazer já lá no Instagram. Né? Então você tem que ir para lá, terminou aqui, vai para lá, porque você precisa interagir, colocar lá a sua opinião, o que você achou daqui, o que você está achando, né, da Masterclass, dessa 4ª Masterclass Internacional, se vai fazer a diferença na sua vida, se vai mudar a cara dos seus bolos, se os seus bolos a partir de agora vão ser extraordinários, comenta lá. Se você comentar bastante e tiver bastante interação, amanhã, ao meio-dia, eu envio para você o material complementar. E tá valendo também o seu certificado, você tem que fazer aí as 2 atividades, tá bom? Então vamos lá, vou falar sobre as validades, gente. Então presta atenção, manteiga, né, dentro da geladeira, ela não tem uma conservação muito grande não. Por quê? A geladeira é um local que a gente coloca muitas coisas, outras coisas, a não ser que você tenha uma geladeira exclusiva para bolos, porque tem muita gente que tem, não põe mais nada além disso, além de cobertura, além de bolo, além de recheios. Porque dependendo do que você coloca lá dentro da sua geladeira, ela passa o sabor tudo para a sua cobertura e principalmente a manteiga e a gordura vegetal que absorve os sabores, tá bom? Então deixa sempre bem embaladinho, eu gosto de guardar sempre em saquinhos, bem fechado, coloca validade lá, em média 5 dias refrigerado, vai utilizar depois, retira da geladeira, deixa em temperatura ambiente, bate e utiliza. Não dá para você bater ele gelado porque ele fica bem firme, tá, gente? Fica muito firme mesmo, fica duro inclusive. Então se você vai bater gelado fica mais complicado ainda. E o pré-mármore, eu já falo mais dele nas próximas aulas. Hoje eu só estou passando a receita porque quando chegar o dia de fazer o bolo, eu quero que você esteja assim bem apto mesmo já começar fazendo o glacê mármore, tá? Eu vou pensar se no dia eu vou fazer um pré-mármore para você ver. Então preste bastante atenção nessa aula, tá bom? Mas é claro que eu faço, tá bom, gente? Eu quero que você aprenda bem. Eu quero que você veja várias vezes. As técnicas são ótimas, são maravilhosas e você precisa guardar. Você já tá com o seu caderno na mão, anotando tudo? Precisa ter. Comenta aqui o que você tá achando da aula de hoje.
se você vai gostar se você está gostando dessas receitas, se você vai utilizar nos seus bolos. Como eu disse, muitas pessoas não gostam de pasta americana, outros não gostam de chantilly ou de chantininho e preferem um buttercream. E agora eu passei 2 tipos de buttercream para vocês, que eu até vou fazer um movimento aqui de bico com o Shine e um movimento de bico com o Buttercream Power, né? Para vocês verem aí que dá para trabalhar e fica muito bom, tá? Recapitulando, o Buttercream Power, que é o que cresce bastante, aquele último que nós fizemos, né? Ele é melhor para fazer alisamento de bolo, que ele tem assim mais facilidade em ficar mais brilhoso. E já o Shine é mais para fazer rosas, tá bom? Fazer flores, decorações com bicos, porque ele é bem mais firme. E agora eu vou colocar um bico de confeitar e mostrar para vocês o que os Buttercream pode fazer aí num bico. Mas acontece que esse aqui, ó, que é o nosso pré-mármore, já vai ficar guardado, porque eu vou utilizar ele nas próximas aulas. Esse eu nem vou mostrar para vocês ainda, tá? Vai ficar aqui. Então vamos lá, vou pegar o bico 1M para que vocês visualizem como que fica e se ele aceita corante também, como vai ficar as cores. Eu vou mostrar para vocês, eu tô com o Buttercream Power aqui, eu vou colocar um pouquinho de corante para que vocês vejam aí, gente, que dá para utilizar tranquilo. Vou colocar até, eu tô trabalhando com laranja seco, então ele vai ficar, não vai ficar tão forte, tá? Mas olha só, é bem mais suave, mas aceita perfeitamente, tanto aqui quanto também no Shine. O Shine, ele é mais amarelado, então aí, claro que vai dar uma tonalidade de cor diferente. Viu só como que aceita? Olha só, e tá numa textura boa, tá? Agora eu vou trabalhar aqui com bico de confeitar, com esse daqui que é o Power e o Shine, para vocês verem que maravilha. Eu vou iniciar com o Buttercream Power, tá, gente? Com o bico 1M mesmo, para que vocês visualizem aqui que dá para fazer tranquilamente tanto alisamento de bolo, quanto trabalhar com bico de confeitar, gente. Olha isso, olha, perfeito, né? Uma textura ótima, tá? Aqui fazendo também como se fosse as rosetas, ou então trabalhar em cupcakes, olha que lindo. Ele é perfeito, esse Buttercream. Vou fazer aqui atrás, ó. Fazendo um movimento mais alto, olha isso. Ele fica muito perfeito, bem firminho. Então, não tem desculpas falar que não vai conseguir fazer. Eu vou fazer mais alto ainda, olha só. Ele fica muito perfeito. Então, este aqui, para vocês terem uma ideia, é o Buttercream Power, aquele que a gente colocou bastante açúcar. E ele aqui, gente, ele vai ficando cada vez mais firminho, porque como tem bastante açúcar, ele vai criando uma capinha de proteção. Agora eu vou mostrar para vocês o outro, vou só virar aqui, ó. Vou mostrar o Shine e vocês vão ficar impressionados com a textura do Shine, tá bom aqui? Gente, o bico também pode ser um M ou 2D, eu tô trabalhando, acho que se eu não me engano, aqui com 2D. Olha só, eu tenho que colocar até pouco aqui, porque ele é firme demais. Olha essa textura, ele é mais brilhoso, uma textura muito mais firme, muito perfeita mesmo, tá? Fica melhor ainda a textura e você vai ver que dá para trabalhar com rosa também. Se quiser fazer também, ó, movimento aqui, ó. Só para vocês verem a textura, gente. Olha como ele é super firme. Dá para fazer também rosetas, ó. Sem nenhum problema. Mas agora eu vou utilizar o bico pétala. Vou virar mais um pouco aqui. E eu vou mostrar para vocês ele no bico pétala. Que dá para trabalhar fazendo as rosas perfeitamente, tá? Esse é o bico pétala 125, né? Olha só. E é só para vocês visualizar. Vou fazer aqui movimento de babados, tá? Então, a perfeição que ele fica, ó. Ó. Babadinhos, olha que legal, ó. Perfeitinho. O movimento que ele faz é perfeito. Vou colocar bem deitadinho, fazendo aqui assim, ó. Ó. Como se a gente estivesse trabalhando com flores. Ele tem brilho, gente, eu não sei se vocês estão enxergando ali, ele é bem brilhoso. Então, dá para fazer a pétala das flores, perfeito. Dá para fazer babadinhos. Acho que eu vou pegar mais um lugarzinho aqui. Eu não sei se está dando para ver bem aqui. Eu vou fazer um babado um pouquinho mais baixo,
Fazer babadinho mais baixinho, ó, para que vocês visualizam que dá para trabalhar tranquilamente, tá? Olha que legal. Então, já tem aí o nosso Butterqueen, é o Shine Butterqueen e o Butterqueen Power. Então, você tem aí duas receitas maravilhosas, o Shine Butterqueen, que também dá para você trabalhar em cima do bolo, ele só não fica bom para alisar o bolo. Para alisar o bolo é esse aqui, tá, gente? Mas você pode alisar o bolo com esse e trabalhar em cima, fazendo a decoração com bicos com Shine. Porém, a cor dá diferença, tá? Vocês viram aí que essa cor aqui, ó, deixa eu pegar um pouquinho. A cor original deste daqui é diferente da do Shine, ó. O Shine é bem amarelinha, né? E o Butterqueen Power, ele é bem clarinho, quase branco, tá? Então, só vai dar essas tonalidades de diferença aí. Só para vocês visualizar, gente, como é bom esse Shine, eu vou fazer aqui, ó, só um botãozinho, tá? Deixa eu só fazer um pouquinho aqui, para poder colocar o botão aqui em cima. Olha que textura maravilhosa, né? Então, aqui, ó, só vou girar fazendo uma base, não é um botão ainda, tá? Só uma base, mas olha a textura desse Shine. Ele fica brilhoso, né? E fica perfeito. É um creme de manteiga, mas é um creme super estruturado. E aqui eu vou fazer só alguns botõezinhos, fazer uma mini rosinha aqui, vamos lá? Olha só. Só para que vocês visualizem aqui, ó. Ele fica lindo. Ah, aceita corante, viu, gente? Fica perfeito. E ele deixa as pétalas da rosa perfeita, olha. Dá para ver direitinho? Vou fazer mais uma aqui, ó, para que vocês visualizem bem. Eu estou bem torta aqui, mas eu acho que tá dando para ver que dá para sair perfeitinho, ó, as pétalas da rosa, certo? Não vou fazer uma rosa agora, só vou fazer um botãozinho bem simples. Vou até virar aqui embaixo para já fazer umas pétalazinhas diferentes. Olha, dá uma olhadinha como fica. Fica brilhoso e perfeito, tá, gente? Eu tô fazendo aqui só para... Não é uma rosa de verdade isso aqui, tá bom? Só para vocês visualizar. Vou trazer mais aqui embaixo ainda para ela ficar mais inclinada e vocês verem que ela vai ficar perfeitinha. Olha só. Que linda! Bem rapidinho, só para você ver que você pode fazer suas flores com Shine, deixa na geladeira depois, ela endurece e você consegue colocar dentro. Olha que linda, gente! Perfeita! Lembra, nós já tivemos uma aula, né, explicando sobre essa tesourinha, olha que legal! E olha isso, gente! Uma flor simples, tá? Não fiz nenhuma rosa assim, não. É só uma rosa simples para vocês verem que o Shine dá para trabalhar perfeito, não desmonta a sua rosa e ela fica perfeitinha, ó, firminha, as pétalas super firme, né? Então aí mais uma receitinha coringa para vocês, tá bom? Tenho certeza que vocês vão adorar. Ficou linda, olha como ela tá bem arrebitadinha aqui as pétalas. Show de bola, perfeitinho. E aqui, olha, ela não fica toda frisadinha, fica lisinha as pétalas. Lindo, vai fazendo o teste aí, eu quero ver as flores de vocês, como vai sair. Que receitas incríveis, gente. Muita gente não conseguia fazer o Shine porque ele é muito complicadinho de fazer, né? Aos outros aí. Mas eu sempre venho aqui para descomplicar tudo para você. Agora você vai conseguir fazer o Shine e ele vai ficar assim perfeito, com brilho, você vai poder colorir. E além disso, você vai receber também no seu material complementar as datas de validade, conservação, tudo bonitinho, tá bom? Mas para isso, para você receber o seu material, você tem que estar inscrito. Se você não se inscreveu, aqui embaixo tem o link para se inscrever. Você também precisa fazer as duas atividades que eu falei para vocês. Uma que é para tirar o print da tela e postar nas suas redes sociais com a hashtag Maratona Chef Léo e marcar a gente lá também. E a segunda atividade... Agora, já você vai lá para o Instagram que eu vou fazer um post, gente, do resumo dessa aula e você precisa comentar embaixo o que você está achando desta quarta Masterclass Internacional, que para mim tá incrível. E você comentando bastante, não precisa comentar uma vez só não, comenta bastante lá
Amanhã, ao meio-dia, eu libero o material complementar para você. E se você for bem boazinha ou bem bonzinho aí e participar de todas as aulas e fazer as atividades, no final você vai receber o seu certificado de participação, porque isso é muito importante. Na aula de amanhã, vamos trabalhar com espátulas de textura? Tendência 2020. Eu tenho aqui em média, acho que umas 25 espátulas para mostrar para vocês. É muita espátula. Eu vou mostrar uma por uma. Eu não sei se dá isso, se dá um pouco menos ou um pouco mais. Eu vou mostrar uma por uma. Você vai descobrir o ponto correto do chantininho para alisar, né, para veludar, para que fique perfeito, com aquele brilho perfeito. E eu vou mostrar todas as espátulas, inclusive a maior tendência agora de 2020, que são as mini espátulas de texturas e como você deve fazer para deixar aquelas ondas lindas. Não perca! Amanhã você aqui comigo no mesmo horário. Espero todo mundo e muito mais, né? Porque você vai compartilhar, então vai vir o dobro de gente aí. Beleza, pessoal? Tudo bem? Encerrando a aula de hoje, vai lá no post agora do Instagram que eu tô indo para lá, tá bom, gente? Espero todo mundo lá. E começa a curtir e compartilhar também essa aula. Gente, ó, um beijão para vocês. Anotaram tudo? Então tá. Então amanhã eu mando material complementar para vocês. Se vocês vai lá no post e faça lá a sua interação, certo? Boa noite. Espero você aqui amanhã, último dia desta série, tá? Porque depois vem aí a Masterclass Internacional. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Eu me chamo Verônica, sou aluna do curso Bicos em Movimentos e estou aqui para falar para vocês que esse curso não é bom, ele é ótimo. Eu não sabia fazer nada, nem acreditava que eu tinha o menor jeito para estar fazendo bolos. E estou surpresa e encantada com os bolos lindos e maravilhosos que eu estou fazendo, tanto em sabor quanto em beleza. Para quem está em dúvida, é um curso que vale muito a pena. Se você se dedicar, seguir o passo a passo, fazer as aulas corretamente, fazer os treinamentos, você vai aprender. Chefe Léo, aqui é a Tânia de Pelotas, Rio Grande do Sul. Estou fazendo seu curso Bicos em Movimento, que já fez muita diferença no meu trabalho. Você explica tranquilamente, muito bem, estou muito feliz. Faço também o Master Confeiteiro. Então, unindo as duas coisas, meus bolos têm ficado maravilhosos. Aconselho a quem puder fazer que faça, porque não vai se arrepender. Obrigada, chefe. Um abraço e um beijo.
curso Bicos em Movimentos é um curso muito bom. Eu aprendi assim, bastante com ele, né? Várias técnicas assim, diferentes que eu não sabia. A professora é ótima, ela ensina assim, o passo a passo mesmo. Não tem como não aprender, né? Porque ela ensina bem, a metodologia dela é muito boa. E eu já assistia os vídeos dela, assim, curtia muito. Aí quando surgiu esse curso Bicos em Movimento, eu tive a oportunidade de me inscrever. E estou muito feliz, estou gostando muito e recomendo assim, alguém, quem quiser fazer, que é muito bom, que aprende mesmo. Boa noite, o meu nome é Gaudi Paula, eu moro no interior da Bahia, em Barreiras, sou casada, tenho um filhinho de 2 anos. E a minha história com o bolo começou justamente por causa do meu filho. Quando ele fazia 1 aninho, eu tinha uma expectativa muito grande de fazer uma festa muito bonita, porque é o meu primeiro filho, e eu estava apaixonada pela ideia de fazer uma festa bem bonita para ele. E eu olhando no Instagram, vi o anúncio do Bicos em Movimentos, e eu fiquei muito receosa, só que era uma oportunidade única, porque na minha cidade os cursos que são oferecidos presenciais são muito caros. E eu pedi a Deus uma oportunidade. Só que quando eu comecei a assistir as primeiras aulas, eu me surpreendi com a qualidade do conteúdo, com o método da Léo ensinar. Porque ela faz com que as coisas se tornem tão fáceis. Ela passa de uma forma tão fácil. Ela passa as dicas passo a passo que é impossível você não conseguir fazer. tudo bem? Meu nome é Juliana, tenho 35 anos. Há mais ou menos uns 12 a 13 anos eu moro no Japão. Desde criança eu sempre gostei de mexer com bolos e doces para festas, né? Então, aqui em casa só quem faz os bolos sou eu. Eu resolvi me inscrever no curso da Chef Léo, porque aqui é diferente do Brasil. Eu preciso de uma licença para poder trabalhar. E quando eu vi o curso, eu resolvi fazer porque assim, esse curso me encorajou a correr atrás dos meus sonhos. Sempre gostei muito de mexer com confeitaria. E ao ver as aulas da Chef Léo, isso fez com que me desse um ânimo a mais. As coisas aqui são bem difíceis, a gente tem que batalhar muito, não é fácil conseguir essa licença. E através do curso dela, de pouquinho em pouquinho, eu tô conseguindo realizar o meu sonho. O paladar japonês é bem diferente do nosso, né? Não são todas as coisas assim que a gente come, que a gente faz, que eles aceitam. E quando muitos dos japoneses começaram a provar os meus bolos, eu fiquei feliz, porque parte disso vem através da Chef Léo, que tá me ajudando muito, muito mesmo. Sempre fui ruim para decorar. Tô treinando bastante, tá melhorando, mas ainda preciso, que nem dizem aqui, gambatear muito, me esforçar ainda mais, né? E os recheios também têm me ajudado muito para ficar mais firme, meus bolos ficarem mais estruturados, porque o calor daqui é muito grande
Então, no verão eles acabam desandando. Então, com as dicas dela, eu já não tenho mais esse problema aqui. Então, chefe Léo, queria te agradecer grandemente por dedicar parte do seu tempo pra gente, por nos ensinar tudo que você já aprendeu até hoje, que com certeza não só a mim, mas a todas as outras pessoas, todas as suas alunas, tá sendo muito bom. Muito obrigada.